com muita alegria que nessa noite eu quero trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. Nós estamos no mês da família, das famílias, com o tema Famílias Unidas, Igreja Forte. E baseado nesse tema, Famílias Unidas, eu quero falar de uma família que unida foi salva. Que uma família que estava vivendo em uma sociedade corrompida, em uma sociedade violenta, foi salva pelo nosso Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Senhor Deus, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, que nessa noite o Senhor possa me usar conforme o teu querer e a tua vontade, meu Deus, para que essa palavra seja transmitida. Eu peço ao Senhor, ilumina nossos corações, dá-nos o entendimento da tua palavra, para a honra e a glória do seu santo nome. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, não feche, que a gente vai ler muitos versículos. A gente conhece a história de Noé. Noé estava vivendo em uma sociedade que não se importava com Deus, uma sociedade que estava totalmente afastada dos pés do Senhor, uma sociedade que a Bíblia diz que se casavam, davam-se em casamentos, em festas, ou seja, uma sociedade totalmente mundana e terrena. E eu quero, nessa noite, trazer uma mensagem aos nossos corações a respeito dessa família. Como que aquela família, no meio de uma geração perversa, corrompida e violenta, achou graça diante de Deus. No capítulo 6, para a gente entender um pouco a história, no versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus olhou para aquela sociedade, e o Senhor viu maldade no homem, e viu que havia se multiplicado sobre a terra a maldade daquele povo. E no versículo seguinte a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E muitas vezes as pessoas não entendem esse versículo, porque ele fala assim, lá em Números, capítulo 23, 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui ele está falando que se arrependeu de ter feito o homem na terra? Como assim? A tradução para essa palavra, a tradução mais correta, diria assim, não seria arrependimento, mas seria tristeza. Deus estava triste com o que o homem havia se tornado. E a Bíblia diz que isso pesou no seu coração, ou seja, profunda tristeza. Deus viu que o homem havia se corrompido de tal maneira, se afastado de tal maneira,
do propósito para o qual Ele criou a humanidade, que isso pesou no seu coração. E no versículo 6 ele diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. E aí a gente começa a imaginar o quão triste Deus estava com isso. Porque Ele falou: farei desaparecer da face da terra. Porque a sociedade estava corrompida. Uma sociedade que se afastou do Senhor. Mas no versículo seguinte, ele diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Isso me chamou a atenção. No meio de uma sociedade, daquele monte de pessoas, Deus achou graça em um homem. O que esse homem tinha diferente? Por que Deus achou graça nesse homem? E o versículo continua. Versículo 9: eis a história de Noé. Todos nós temos uma história. Todos nós temos um legado. Todos nós temos algo a oferecer, seja bom ou seja mal. Todos nós. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele era justo. O justo é aquele que busca a justiça, mas não qualquer justiça. Ele busca a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas às nossas vidas, porque eu decidi priorizar o reino de Deus. E aí a gente começa a entender: se eu busco o reino de Deus e sua justiça, eu estou andando por fé. E a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, quando eu busco a justiça de Deus, a minha fé está firmada em Cristo. E a partir dessa fé, eu encontro graça diante de Deus. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a nossa justiça, ela deve ser a justiça de Deus e não a justiça dos homens. Mas Noé não era só justo, ele era justo e era íntegro. Ou seja, aquilo que não é fragmentado, aquilo que é inteiro. Aquele que é íntegro, a sua alegria não está no mundo. Aquele que é íntegro, a sua alegria está no Senhor. Aquele que é íntegro tem comunhão com Deus. Aquele que é íntegro, essa comunhão, ela começa a ser perceptível àqueles que estão ao nosso redor. Percebam que Noé estava no meio de uma geração corrupta, mas no meio daquela geração, ele era diferente. Independente de onde você esteja, do local que você vive, da empresa que você trabalha, da escola que você estuda, você
pode ser diferente. Mas você só será diferente se a sua fé verdadeiramente estiver firmada em Cristo. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Percebem que a Bíblia não diz que Deus andava com Noé? A Bíblia diz o quê? Noé andava com Deus. Onde Deus ia, Noé ia atrás. Noé seguia a Deus. Ontem, no encontro de casais, que foi maravilhoso, quem não esteve, perdeu. Eu ouvi algo parecido, que Deus, Ele não tem compromisso em andar atrás de mim, não. O compromisso é meu de ir até Ele. Vocês lembram que Jesus diz no Novo Testamento? Aquele que quiser vir após mim, convite, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ir até o Senhor, e a partir disso, a minha vida começa a ser transformada. No versículo 11 ele diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A Bíblia, ela foi escrita há mais de 2000 anos. Mas parece que esse versículo foi escrito esses dias. A terra estava corrompida e cheia de violência. Que mundo nós estamos vivendo hoje? Não é um mundo corrompido? Cheio de violência? Que as pessoas só se preocupam com si mesmos? Que as pessoas só se preocupam com o seu prazer, com as suas alegrias? É uma sociedade terrena, mundana, que não se preocupa com Deus, que não quer ter relacionamento com Deus. Mas às vezes a gente pode pensar, mas Deus é amor. Deus é amor. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo? E o tempo todo, Deus é bom. Mas na mesma medida que Deus é amor, Deus é justiça. Versículo 13 diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus estava profundamente triste. O amor de Deus, a gente sabe que o amor de Deus é infinito. Eu imagino que essa sociedade estava de uma maneira tão corrompida, gente, que a misericórdia de Deus naquele momento, naquele instante, chegou a um limite que Deus não suportou ver todo aquele pecado. E Deus diz: farei desaparecer da face da terra. E aí, olha o que ele diz
no versículo 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Com Noé, Deus fez diferente. Por que Deus fez diferente com Noé? Porque ele fez algo diferente. A conduta, a postura dele era diferente. O modo que ele vivia era diferente. E aí, nesse momento, eu quero trazer essa mensagem mais para o pai, o homem. A postura daquele homem influenciou toda a sua casa. A postura de Noé, como pai, como marido, influenciou todo aquele lar. Pai, marido, a sua postura, ela define como será a tua descendência, como serão os teus filhos, como será o teu lar. Eu percebo que Noé tinha uma postura diferente. Vocês perceberam que Noé tinha 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. E esses 3 filhos eram casados. Ou seja, eles não viviam mais na casa do pai. Eles já tinham saído da casa do pai. Mas, ainda assim, Noé exercia influência sobre a vida deles. E eu percebo que não só os filhos, mas também a esposa de Noé era influenciada por ele. E aí eu faço essa pergunta para você, marido, para você, pai. Como você tem influenciado a sua casa? Como você tem influenciado a sua família? Como tem sido a tua postura diante do teu lar? Porque da mesma maneira que Noé influenciou a sua família para o bem, infelizmente hoje, muitos pais influenciam seus filhos para o mal. Nós temos responsabilidades sobre nossos filhos. Um dia desses, eu ouvi algo que um irmão me contou, que cortou o coração dele e em seguida cortou o meu. Ele viu uma criança na igreja e falou assim: nossa, há quanto tempo que eu não te vejo? Ela olhou para ele séria e falou assim: meus pais não me trazem à igreja. Isso corta o coração. E o pior não foi essa frase, foi a seguinte, que ela disse assim: não vejo a hora de ser grande para poder vir sozinha. Qual a influência que nós temos tido sobre os nossos filhos? Qual a influência? O mundo está perverso. A sociedade está corrompida. E o que nós, pais, aí agora eu estendo, pai e mãe, o que nós estamos fazendo pelos nossos filhos? Um dia desse a gente estava discutindo em casa, a gente gosta de discutir bastante, e a gente falava assim, as pessoas ultimamente falam: nossa, é difícil seguir a Deus, nossa, é difícil seguir Jesus, nossa, é difícil amar como Jesus amou. E a conclusão que nós chegamos foi:
Sabe por que é difícil? Porque nós não estamos junto do Senhor. Nós estamos afastados de Deus. Nós estamos afastados do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Se eu estou no amor, eu tenho que amar. Se eu estou no Senhor, o amor dele transborda em mim. E aí não fica difícil amar. Porque se fosse difícil ou impossível amar, Jesus não teria dito: amai os vossos inimigos. Porque é fácil a gente amar quem ama a gente. Difícil a gente amar os nossos inimigos. E sabe por que é difícil? Porque nós não estamos no Senhor. Nós estamos afastados do Senhor. Versículo 22 diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe ordenara. O que Deus tem nos ordenado, irmãos? A palavra dele está aqui. A Bíblia é a nossa regra de fé, de moral, de conduta. E muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos afastamos dessa palavra. E quando nós nos afastamos dessa palavra, sabe o que acontece? A gente começa a andar segundo os nossos próprios desígnios. A Bíblia diz isso. E a gente começa a viver em pecado. E qual o fim do pecado? A morte. Era isso que essa sociedade estava vivendo. Essa sociedade estava vivendo e caminhando para a morte. Mas Deus fez uma aliança com Noé. E no capítulo 7, no versículo 1, ele diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. Deus reconheceu a postura de Noé. Deus achou graça em Noé e na sua casa. E aquela família foi salva do dilúvio. Eles entraram na arca. No Antigo Testamento, a salvação veio através da arca. Eles obedeceram e eles entraram na arca e foram salvos. No Novo Testamento, não é mais a arca. No Novo Testamento, é Jesus. Jesus é a nossa arca. E se nós estivermos em Cristo, nós seremos salvos. Cristo é a nossa salvação. Cristo é o nosso porto seguro. E só nele nós temos refúgio. Que você faça do Senhor o seu refúgio. Que você faça de Cristo o teu porto seguro. E aí eu pergunto para você: se nós estivéssemos vivendo naquela época, Deus iria olhar para a nossa casa, olhar para você e falar: achei graça em ti? Achei graça na tua família? Entra na arca. Será se nós teríamos obediência ao Senhor? Será se tu e a tua casa seriam salvos? Temos que tomar uma postura. Ainda falando sobre ontem,
A gente falou sobre Josué, quando ele decidiu que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Servir ao Senhor é decisão, é você que decide, querer ou não querer, seguir ou não seguir. Muitas vezes a gente coloca tudo na conta de Deus. Foi Deus que quis, foi assim por causa de Deus. Não, a decisão é nossa. Eu tenho que ter a postura, eu tenho que mudar e fazer diferente. Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Assim como o salmista falou: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Guarde a palavra do Senhor no seu coração e não peque. Mas se você pecar, e você vai pecar, porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, saiba que você tem um advogado. Saiba que você tem um advogado que intercede por você. Mas ele só vai interceder por você se você estiver na presença dele.